Shalom, meus amigos, é uma alegria muito grande estar com vocês no dia de hoje e nós vamos trazer um estudo sobre Rosh Hashanah, se é um ano novo bíblico ou se isto é uma tradição de homens, pois nós judeus comemoramos Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico recentemente, e todo ano eu recebo muitos e-mails de pessoas questionando o ano novo judaico. Por quê? Porque Rosh Hashanah no calendário judaico é o ano novo que começa no primeiro dia do 7º mês. E aí as pessoas me perguntam, Sadoc, o ano novo deveria ser no primeiro dia do primeiro mês do ano. Que história é esta do ano novo começar no 7º mês? E daí essas pessoas muitas vezes começam a procurar estudos na internet e terminam lendo estudos de vários hereges dizendo que o Rosh Hashanah seria uma tradição de homens. Muitos chegam até a falar que o Rosh Hashanah seria uma festa pagã, uma festa babilônica, e essas pessoas não têm a mínima noção do que estão falando. E nós vamos hoje fazer um shiur, vamos ter um estudo sobre esse tema à luz das Escrituras. Eu poderia citar várias fontes da tradição judaica, mas as pessoas que criticam o nosso ano novo judaico são pessoas que, infelizmente, possuem um espírito antissemita, então elas têm um horror à tradição judaica. Elas querem criticar tudo da tradição judaica, razão pela qual eu não vou usar a tradição judaica. Eu vou analisar exclusivamente as Escrituras. Uma hora ou outra eu vou citar alguma fonte rabínica, não como argumento principal, mas como um argumento adicional que confirma informações que estão nas Escrituras. Então, primeiramente, Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico que nós comemoramos no primeiro dia do 7º mês, o mês de Tishrei. E a previsão disso está no Sefer Vaikra, no livro de Levítico. Você pode abrir a sua Mikra, a sua escritura, em Vaikra, Levítico, capítulo 23, verso 24. Capítulo 23, verso 24. E o texto diz assim: Daber el Benei Israel lemor, Bahodesh Hashevi be'erad lahodesh irie lahen shabaton zihron teruah mikra kodesh. Tradução: fale aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ou seja, no 7º mês, no primeiro dia do mês, será para vós um descanso memorial, com teruá. Teruá aí é uma alusão ao toque do shofar. Com teruá, convocação sagrada. Então a própria literalidade desse texto não está falando que é um ano novo. Está falando que no mês 7º, no primeiro dia do 7º mês, haverá um descanso memorial com teruá, com toque de shofar. Isso será uma mikra kodesh, uma convocação sagrada. E nós falamos que esse texto é a base de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa literalmente cabeça do ano. Cabeça do ano é uma alusão ao ano novo judaico. E daí as pessoas entram com essa dúvida. Sadoc, aí só está dizendo que há uma festa no primeiro dia do mês 7º. Mas o que você acabou de ler não está falando que isso é ano novo, que isso é Rosh Hashanah. Não está dizendo isso. Realmente, o texto não diz isso, mas nós veremos que isso de fato é um ano novo, sim.
Uma coisa que você deve observar é que, na verdade, de acordo com a Torá Shebirtav, a Torá escrita prevê 2 períodos de ano novo, 2 anos novos. E depois eu vou mostrar para vocês que a Torá Shebel-Peh, a Torá oral, ela dá 4 períodos de ano novo, 4 anos novos. Mas, de acordo com a Torá Shebirtav, que é a Torá escrita, existem 2 períodos de anos novos. Isso pode causar uma certa estranheza a você, porque você que está raciocinando com um padrão ocidental, você, por exemplo, aqui no Brasil, você só conhece um ano novo. E daí você fica com isso na cabeça. Não, existe apenas um ano novo, porque aqui no Brasil há um ano novo, então na Torá só existe um ano novo. Mas tire o seu raciocínio ocidental e comece a analisar o texto como um judeu. Eu vou provar aqui e agora que, à luz das escrituras, da Torá escrita, existem 2 anos novos diferentes. O primeiro ano novo, de acordo com a Torá, é um ano novo religioso, que começa no primeiro dia do primeiro mês, o mês de Aviv, também conhecido como mês de Nissan. Então, o primeiro ano novo é no primeiro dia do primeiro mês. Isso encontra-se no Sefer Shemot, no livro de Shemot, conhecido em português como livro de Êxodo, capítulo 12, versos 1 e 2. Abra a Mikra, a sua escritura, em Shemot, Êxodo, capítulo 12, versos 1 e 2. E o texto diz assim: Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aharon, be'eretz Mitzrayim lemor, ha-rodesh hazeh lahen rosh rodashim, rishon hu lahen lehodshei hashanah. Tradução: E disse Adonai a Moshe e a Aharon na terra do Egito, dizendo: Este será para vós o cabeça dos meses. O cabeça é aquele que inicia os meses. O cabeça dos meses, o primeiro dos meses do ano. O primeiro dos meses do ano. Então aqui, literalmente, a Torá está dizendo que o cabeça dos meses do ano é o primeiro dia do primeiro mês. E aí se começa o ano novo religioso. Por quê? Porque esse mês de Nissan, que é o primeiro mês, ele possui um evento fantástico, que é a comemoração da festa de Pêssar. A festa de Pêssar é a primeira festa do calendário litúrgico e é comemorada justamente nesse primeiro mês. Então, esse primeiro mês, ele de fato é um ano novo para iniciar o ano novo religioso, o calendário festivo, o calendário litúrgico. E o que vai ocorrer nesse mês? A festa de Pêssar. E esse mês foi escolhido por quê? Porque esse mês marca a saída do povo de Israel do Egito. Então é o primeiro dia do primeiro mês, é um ano novo, porque é o início do calendário religioso, porque marca a saída do povo de Israel do Egito, e também é o mês em que se comemora a festa de Pêssar. Esse é o primeiro ano novo, primeiro dia do primeiro mês. Primeiro dia do primeiro mês, ano novo. Mas há um outro ano novo, um segundo ano novo, que ocorrerá no primeiro dia do 7º mês. E por que isso? Isso parece estranho, mas parece estranho porque você está
analisando a Torá com uma visão ocidental. Vejam só, a Torá prevê um segundo ano novo que possui uma relação direta com os anos da Shemitah, que ocorriam de 7 em 7 anos durante a festa de Sukkot. Shemitah é aquele ano de descanso da terra, conhecido também como ano de descanso da terra ou ano sabático. O povo de Israel produzia, trabalhava na terra, havia uma produção agrícola de 6 em 6 anos. E no 7º ano, de 7 em 7 anos, você não poderia desenvolver atividades agrícolas. A terra teria que descansar. E isso se chama Shemitah. E a Shemitah, que é esse descanso da terra, ela sempre ocorria durante a festa de Sukkot. De 7 em 7 anos na festa de Sukkot. E a festa de Sukkot, ela ocorre quando? Ela começa no dia 15 do mês 7º. Isso está no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio. Eu vou ler aqui o capítulo 31, versos 10 a 11. Ordenou-lhes Moshe, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da Shemitah, na festa das Sukkot, quando todo Israel vier a comparecer perante Adonai, teu Elohim, no lugar que este escolher, lerás esta Torá diante de todo o Israel. Então aqui está falando de um período final. O texto em hebraico está dizendo Miketz Sheva Shanim. Ao final de cada 7 anos seria um ano de Shemitah, esse ano de descanso da terra, e ocorreria quando? Durante a festa de Sukkot. Então vejam só, para calcular Shemitah, eu tenho que calcular de Sukkot a Sukkot. O período de cálculo de Shemitah não é o primeiro dia do primeiro mês. O cálculo de Shemitah se inicia no 7º mês, exatamente na festa de Sukkot, que inicia-se no dia 15 do 7º mês. Então é interessante que, para calcular a Shemitah, eu não vou para o primeiro mês do ano, eu vou para o 7º mês do ano, e aí eu começo a contar a Shemitah na festa de Sukkot. Só para adiantar, nós chegaremos lá, mas eu quero adiantar para você o seguinte, que o ano novo judaico, existem 2 anos novos de acordo com a Torá escrita. Por quê? Porque para contar institutos diferentes, eu vou usar meses diferentes. Para celebrar Pessah, o marco inicial é o primeiro mês. Para celebrar Sukkot e para eu contar a Shemitah, já não será o primeiro mês, será no 7º mês. Então, institutos diferentes, coisas diferentes, possuem uma contagem diferente dos anos. E é isso que as pessoas não entendem. Mas eu vou dar provas concretas mais à frente, tá bom? Isso é só uma introdução. Mas nós chegaremos a textos concretos, até texto do profeta Yehezkel, de Ezequiel, o profeta, falando do ano novo. Então, até então o que nós estudamos é o seguinte: a Shemitah ocorre de 7 em 7 anos e o marco inicial de Shemitah é a festa de Sukkot. E a festa de Sukkot, ela inicia-se no dia 15 do 7º mês. Isso está em Vaikra, Levítico, capítulo 23, verso 34. Agora olhem só que interessante. Enquanto a Shemitah, o descanso da terra, se conta de Sukkot a Sukkot, de 7 em 7 anos, o Yovel é o jubileu,
Iovelo Jubileu é um período de 50 a 50 anos. A cada 50 anos ocorre Iovelo, ocorre o Jubileu. E o Iovelo, o Jubileu, que é de 50 em 50 anos, sabe quando ele é contado? Ele não é contado no primeiro mês. Ele também é contado no 7º mês. Só que ele não é contado a partir da festa de Sukkot. Ele é contado a partir do Yom Kippur. E o Yom Kippur ocorre também no 7º mês, mas o Yom Kippur é no dia 10 do 7º mês. Então, o Iovelo, o Jubileu, ele ocorre a cada 50 anos, de 50 em 50 anos, caindo sempre no 7º mês. Quando? Em Yom Kippur, que é o dia 10 do 7º mês. De onde eu extraio essa informação? Do Sefer Vaikra, do livro de Levítico, capítulo 25, a partir do verso 1 ao 9. Diz assim o texto: Disse Adonai a Moshe no monte Sinai: Fale aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardarás um Shabat a Adonai. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá Shabat de descanso solene para a terra, um Shabat a Adonai. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Isso daí é Shemitah, né? Você trabalha 6 e descansa a terra no 7º, é Shemitah. Verso 5. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Shemitah. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti, ao teu servo e à tua serva, e ao teu trabalhador contratado, e ao estrangeiro que peregrina contigo. Ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Até então é Shemitah. Aí o verso 8 e o verso 9 vai falar sobre o Iovelo, sobre o Jubileu. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, 7 vezes 7 anos, 49, mais 1, que é o marco inicial, 1 mais 49, 50 anos, que é o Iovelo Jubileu. E daí vem o verso 9. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar shofar teroá. Em Yom HaKippurim, que é Yom Kippur, fareis passar o shofar por toda a vossa terra. Então aqui está dizendo que o Iovelo, ele vai sempre ser anunciado ao som do shofar em Yom HaKippurim, que é um outro nome de Yom Kippur. Yom HaKippurim é o plural de Yom Kippur. Então aqui está dizendo claramente que Iovelo sempre ocorre em Yom Kippur. Quando? No dia 10 de qual mês? 7º mês. Então, quais são as características de Iovelo, do Jubileu? Jubileu, tal como a Shemitah, é um ano sabático. É um período de descanso da terra em que é proibido o plantio. Iovelo Jubileu também é caracterizado pela liberdade dos escravos. Os escravos eram libertos e havia o perdão das dívidas. E uma outra característica de Iovelo é que cada um voltava para a sua terra. A propriedade voltava à família, que era a proprietária da terra. Ou seja, às vezes você ficava pobre e para saldar a dívida você tinha que vender a sua terra para outra pessoa. Quando chegava o Iovelo, havia o cancelamento da dívida, o perdão da dívida
e você que vendeu a sua terra e perdeu a sua terra, a propriedade da terra voltava para você. Então, resumindo até o que foi dito até agora, Shemitah ocorre de 7 em 7 anos e recai quando? Sempre na festa de Sukkot, cujo marco é o dia 15 do 7º mês. E Yovel, jubileu, ocorre de 50 em 50 anos e recai sempre em Yom Kippur, que é o dia 10 do mês 7º. Então vejam só, o mês 7º é um mês muito interessante, que é o mês de Rosh Hashanah. Por quê? Porque ele é um marco para a contagem da Shemitah e é um marco para a contagem de Yovel, do jubileu. E é por isso que ele é um ano novo, porque ele é um marco para a contagem da Shemitah e do Yovel, do jubileu. Mas você pode falar assim, Tzadok, você está tirando ilações, deduções do texto. Você está deduzindo, mas eu queria ver onde está escrito literalmente que Rosh Hashanah é no 7º mês. Repito, eu já falei que o primeiro mês, o primeiro dia do primeiro mês também é ano novo. Eu não estou excluindo o primeiro ano novo, que é o primeiro dia do primeiro mês. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe um segundo ano novo, que ocorre no primeiro dia do 7º mês, mês de Tishrei. E aí vem a tua indagação. Tzadok, onde isso está escrito literalmente na Torá? Bem, abra aí o Sefer Shemot, o livro de Êxodo, capítulo 34, verso 22. Está escrito assim. Antes de ler esse texto, você precisa conhecer um detalhe. A festa de Sukkot também é chamada de festa da colheita. Então isso é importante. As festas de Israel, elas tinham conotação e uma ligação agrícola. Então isso é um detalhe importante. A festa de Sukkot é conhecida como festa da colheita. Bem, vamos ler Shemot, Êxodo 34, verso 22. Está escrito assim. Verhag Shavuot Taseleha Bikurei Ketzir Ritin. O texto diz assim. E a festa das semanas, que é Shavuot, não é Sukkot, é Shavuot. E a festa das semanas, Shavuot, celebrarás para ti as primícias da ceifa do trigo. Então aí está falando de uma festa, Shavuot, semanas. Celebrarás as primícias da ceifa do trigo. Aí o Passuk, o verso, agora vai entrar em uma outra festa. Eu vou continuar lendo o texto, começa falando de Shavuot e agora vai falar de uma outra festa. E diz assim, Verhag Ha'asif Tekufat Hashanah. E a festa da colheita. Que festa da colheita? É uma outra festa, é Sukkot. E a festa da colheita, que é Sukkot, Tekufat Hashanah, na virada do ano. Na virada do ano, Tekufat Hashanah, na virada do ano. Aqui a Torá está dizendo claramente que a festa de Sukkot ocorre em um período em que houve uma virada do ano. Tekufá significa virada, significa circuito ou círculo, uma ideia de algo que virou. Então aqui a própria Torá em hebraico, por isso que é importante você estudar hebraico, não o zebraico, como alguns estudam. O que é zebraico? É o hebraico fake, né? A pessoa que estuda um pouquinho de hebraico e mistura os conceitos e começa a falar coisas totalmente erradas. Então é uma brincadeira, não é hebraico, é zebraico. É tudo menos hebraico. Mas se você conhecer
hebraico verdadeiramente, aqui está falando da festa da colheita, que é Sukkot, que ocorre em um período em que há uma virada do ano. A virada do ano é ano novo. Até que no Brasil a pessoa fala, houve a virada do ano no dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. Esse termo virada do ano, isso até aqui em português existe. E aqui o texto está falando que houve uma virada, Tekufat Hashanah, uma virada do ano na festa da colheita, que é Sukkot. E Sukkot ocorre quando, meus amigos? No 7º mês. 7º mês. Então aqui a Torá escrita está dizendo que no 7º mês houve uma virada do ano. Houve uma virada do ano e aí Sukkot é comemorada quando? A gente sabe que é a partir do dia 15 do mês 7º do mês de Tishrei. Então esse texto é fantástico, porque ele é uma prova à luz do texto em hebraico, que a festa da colheita, que é Sukkot, ela ocorre em um período de transição. Um ano que acabou e entrou um outro ano. E a festa de Sukkot, ela ocorre sempre no 7º mês, obviamente, e a própria Torá está relatando que o 7º mês é um mês de Tekufat Hashanah, de virada, de mudança do ano. E essa é a razão pela qual Rosh Hashanah é celebrado no 1º dia do 7º mês. Por quê? Vejam, isso é óbvio, até aqui no Brasil. Um ano novo sempre terá que ser no dia 1. Né? Não vai ter um ano novo no dia 2, no dia 3. Então aqui o texto da Torá está falando que Sukkot ocorre em um período em que acabou de haver uma mudança de ano. Aí se Sukkot é no 7º mês, obviamente a mudança foi no 1º dia do 7º mês, que é Rosh Hashanah. E é por isso que Vaikra, Levítico 23, verso 24, que é o dia do toque do shofar, é Rosh Hashanah. Por isso que nós dizemos, repito, que Vaikra, Levítico 23, verso 24, é Rosh Hashanah. O texto diz, Daber el bnei Israel lemor, barodesh hashevi, be'erad larodesh, irie lahen, shabaton, zihron, teruah, mikra kodesh. Fale aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, no 1º dia do mês, será para vós um descanso memorial com teruá, o toque do shofar, com vocação sagrada. Então esse toque do shofar é em Rosh Hashanah. Então, resumindo, nós temos 2 anos novos. O 1º dia do 1º mês e o 1º dia do 7º mês. E agora vem a pergunta, por que o 7º mês ele foi escolhido como um mês de virada do ano? Por que isso? Por que a Torá fez isso? Por que Hashem quis que fosse um ano novo? Bem, primeira coisa que eu já li para vocês, a primeira razão é a literalidade do texto. Está escrito em Shemot, Êxodo 34, 22, que a festa da colheita, que é Sukkot, ela ocorre em um período de Tekufat Hashanah, em um período de virada do ano. Então não sou eu que estou dizendo, a própria Torá escrita está falando dessa virada do ano, um ano novo. Então o texto está sendo claro nesse sentido. Mas por que a Torá quis essa virada do ano no 7º mês? Por aquilo que nós estudamos. Porque quando há uma virada de ano, eu estou introduzindo um ano novo para contar 2 eventos, 2 institutos importantíssimos para o povo de Israel. Quais? Shemitah, que ocorre de 7 em 7 anos e recai sempre
na festa de Sukkot, e a festa de Sukkot, ela tem o marco dela inicial no dia 15 do sétimo mês. Sétimo mês é o mês do Ano Novo. Então, há uma associação entre Shemitah, virada do ano, e Sukkot, e um outro instituto que é Yovel, que é o jubileu, que é de 50 em 50 anos e recairá sempre em Yom Kippur, que cai quando? No dia 10. Dia 10 de que mês? Do sétimo mês. Então, o mês sétimo, ele é escolhido por Hashem como um ano novo para contagem de Shemitah, que ocorre em Sukkot, que é no sétimo mês, e de Yovel, cuja contagem é Yom Kippur, que também recai sempre no sétimo mês. E por que essas coisas ocorrem? Tudo tem uma explicação espiritual. Porque Yovel, jubileu, possui uma forte simbologia que aponta para a era messiânica. Quer ver um exemplo? Yovel, jubileu, é um ano de descanso da terra. O descanso da terra aponta para a era messiânica, porque na era messiânica haverá um grande descanso da terra. Por quê? Porque haverá Shalom, paz universal, dizem os Nevim, os profetas. Haverá uma paz universal, haverá a eliminação da morte, as doenças serão extintas, não haverá mais doença, haverá um serviço universal a Hashem. Então, isso é a Shemitah, Yovel aponta para a era messiânica. Yovel também havia a libertação dos escravos. Por que isso aponta para a era messiânica? Porque na era messiânica Israel será liberto de toda a opressão e haverá a extinção da escravidão do pecado. Vejam os paralelos. Yovel, libertação dos escravos. Yovel na era messiânica. Nós seremos libertos totalmente da escravidão do pecado. Haverá fim de Yetzer Hará, da inclinação para o mal. Em Yovel havia restituição da terra. Yovel na era messiânica, o que ocorrerá? Haverá reunião das 12 tribos de Israel, e as 12 tribos serão unificadas e elas receberão porção em Eretz Israel, porção na terra de Israel. Então, Yovel, restituição de terra. Yovel na era messiânica, as 12 tribos voltarão para as suas respectivas terras. E há um outro elemento, Yovel sempre cai em Yom Kippur, que é o dia da expiação, é o dia do perdão. Na era messiânica, o Eterno liberará um perdão a todo o povo de Israel. E aí vai se cumprir o que ensinou o Rabino Shaul em Romanos 11, 26, quando ele escreveu: Kol Israel Ivashá, todo Israel será salvo. Por que será salvo? Porque Hashem vai perdoar todo o povo de Israel. Tudo isso é no sétimo mês, gente. Tudo isso eu quero mostrar porque o sétimo mês é um mês profético, é um mês importantíssimo. Outra coisa, Yovel sempre cai em Yom Kippur, e a Torá fala que no dia em Yom Kippur tem que ser tocado o shofar. E o toque do shofar possui uma simbologia com a era messiânica. Isso diz a Brit Hadashah, o Rabino Shaul, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, ele disse: porque o mesmo Senhor, uma alusão a Yeshua HaMashiach, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com o som do shofar de Elohim. E os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Então aqui o Rabino Shaul está dizendo que
Yeshua volta, ele volta ao som do shofar. E o som do shofar, o shofar é tocado em Rosh Hashanah, ele é tocado também em Yom Kippur. Yom Kippur é sempre quando recai Yovel, quando recai o jubileu. Essa ideia de Mashiach se manifestar em Yovel, em jubileu, a Brit Hadashah acabou de falar isso, eu li 1 Tessalonicenses, e o Talmud confirma o que está na Brit Hadashah. De acordo com o Talmud, o Mashiach vai se revelar em um ano de Yovel, de jubileu. Isso está no Talmud, no Tratado de Sanhedrin 97b, que o Talmud diz assim: o mundo deve existir pelo menos 85 jubileus, e no último jubileu o filho de David virá. Filho de David que virá, o filho do rei Davi, é uma alusão a Mashiach. Então o Talmud está dizendo que Mashiach vem em um ano de jubileu. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Por quê? Porque o jubileu vai ocorrer no 7º mês, que é o mês em que ocorre o ano novo. Quando Yeshua voltar em um ano de jubileu, será realmente um Shana Tová Umetuká, um ano novo bom, um ano novo doce para todos nós, porque a era messiânica será uma doçura maravilhosa. Então Mashiach, ele se manifesta em Yovel. E por que a Brit Hadashah disse que Mashiach vem ao som do shofar? Isso lembra Yovel? Por que o Talmud falou que Mashiach se manifesta em Yovel? Tanto a Brit Hadashah quanto o Talmud tiraram isso de algum lugar. Tiraram de onde? Abra, por favor, em Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Yeshayahu Isaías 61 diz assim: o Espírito de Adonai está sobre mim, porque Adonai me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamação de libertação aos cativos. Yovel, libertação dos cativos, libertação dos escravos. E pôr em liberdade os algemados. Isso é a libertação que ocorria em Yovel. Verso 2. E apregoar o ano aceitável de Adonai, que é Yovel, o jubileu, e o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar todos os que choram. Isso é Yovel. O Midrash Rabbah, em Bereshit Rabbah, ao comentar Gênesis 1:2, diz que esse texto de Isaías 61 será cumprido pelo Mashiach. Isso é uma profecia messiânica. Uma profecia messiânica que ocorre quando? Em Yovel, jubileu. O comentarista Radak, ele diz que esse ano aceitável é o ano da Geulah, é o ano da redenção. E diz Radak, o tempo do exílio são os anos de ira, mas isso daí é um tempo de Geulah, de redenção. Isso é tempo de Yovel, de jubileu. Even Ezra também diz que o ano aceitável é o ano da Geulah, é um ano de redenção. E todos os nossos comentaristas associam a Geulah, a redenção, a Mashiach. Então vejam só, Yovel, que ocorre sempre em Yom Kippur, de 50 a 50 anos, quando? No 7º mês, que é o mês em que recai o ano novo. 7º mês é um mês profético, porque é o mês da Geulah, é o mês da redenção, é o mês da manifestação de Mashiach. Isso é atestado por Isaías, pelo Talmud e também pela Brit Hadashah, que nós lemos 1 Tessalonicenses. Então Mashiach, ele vai trazer a era messiânica. Quando? Eu não sei quando, em termos de ano, mas será no 7º mês. E por isso que é um ano novo, porque a era messiânica será um ano novo maravilhoso para todos nós. Então, isso você tem que entender, meus amigos.
vocês precisam entender que mês sétimo é mês de Geulá, é mês de redenção, é mês de retorno de Yeshua HaMashiach para reinar sobre toda a terra. E quando ele volta, é um ano novo, porque tudo será novo. Era messiânica, há uma paz universal, a extinção da morte, fim das doenças, fim de Avodazará, fim de Etserhará, essas coisas maravilhosas. E o mês sétimo é um mês profético, porque o número 7 é um mês profético. Por quê? Shabat é o sétimo dia da semana. A cada sétimo dia da semana é Shabat. Contagem do Homer, 7 vezes 7. Shemitah ocorre a cada 7 anos. Yovel, 7 vezes 7 anos, mais um que passou 50 anos, mas a 7 vezes 7. Era messiânica chegará quando? No 7º milênio. Então o número sétimo, o número 7, aliás, o número 7 é um número profético. E é por isso que o ano novo recai no 7º mês, por previsão expressa da Torá. Eu li o texto em hebraico para vocês de Shemot, de Êxodo 34, verso 22. Isso se associa a Shemitah, a Yovel e também a Geulá, a redenção, a era messiânica. E vejam só, quando você pega Lucas, capítulo 4, aqui eu fiz uma tradução do aramaico, Yeshua, ele vai usar o texto de Isaías 61, que é um texto de era messiânica, de Geulá, de redenção, um texto sobre Yovel, e ele vai aplicar a si mesmo. Lucas 4, no verso 16, Yeshua diz assim, está escrito: e foi a Nazaret, onde cresceu, e entrou na sinagoga como estava acostumado. No dia de Shabat, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro de Yeshayahu, o profeta, e Yeshua abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito. E aí Yeshua lê assim: o Espírito de Adonai está sobre mim, e por isso ungiu-me para anunciar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e para proclamar a libertação aos cativos e a visão aos cegos, e a fortalecer os quebrantados com o perdão, e proclamar o ano aceitável de Adonai. Que ano é esse? Yovel, jubileu. Vários comentaristas dizem que Yeshua leu isso aqui em um ano de Yovel. Então, a gente percebe que todas as profecias estão conectadas e tudo apontando para o mês sétimo, mês de Tirei, mês de ano novo. Então o 7º mês é, de fato, um ano novo. Por quê? Porque se liga a todos esses eventos proféticos. Uma outra prova adicional do ano novo no mês sétimo é que nós sempre estudamos a Torá em um ciclo de parashot, de porções, e o ciclo acaba, e a gente volta a estudar tudo de novo. A Torá a gente estuda, acaba e volta, estuda, acaba e volta em ciclos. E o ciclo da Torá sempre acaba quando? No 7º mês. E aí a gente volta a estudar tudo no 7º mês. Então, mostrando que o 7º mês é onde há o ciclo de estudo da Torá. Então é um ano novo, tanto é um ano novo que você renova o estudo da Torá sempre no 7º mês. Ok? Isso tudo está escrito. Agora, a própria tradição judaica, isso não está escrito, mas isso é a tradição. Repito, eu estou provando tudo através do texto escrito. Eu não quero usar muita tradição porque há pessoas que não gostam da tradição judaica, é uma pena, porque possuem um espírito antissemita, que é um espírito contra a tradição judaica. Mas vejam só,
Então eu estou usando as escrituras, mas a título de ilustração com a tradição judaica, por que o sétimo mês, o primeiro dia do sétimo mês, é um dia escolhido por Hashem como ano novo? Por quê? Porque o primeiro dia do sétimo mês é o dia em que o Eterno criou Adão, o Eterno criou o homem. Então, o dia em que o Eterno criou o homem é o dia em que o Eterno colocou como ano novo a partir da criação do homem. Os nossos sábios, de abençoada memória, dizem que Adão pecou no primeiro dia em que ele foi criado. Então, o primeiro dia do sétimo mês é o dia da criação do homem, é o dia em que o homem pecou, é o dia em que o Eterno sentenciou Adão e Havá e os expulsou do Gan Éden e proferiu, todas aquela sentença, aquelas sanções. E diz a literatura do nosso povo que posteriormente, passou um tempo, Adão e Havá, Adão e Eva fizeram techuvá, eles se arrependeram. E se arrependeram quando? No primeiro dia de Tishrei, no primeiro dia do sétimo mês. Então o primeiro dia do sétimo mês é a criação do homem, é o dia do pecado do homem, é o dia em que o Eterno sentenciou o homem, e é o dia em que posteriormente o homem e a mulher, eles se arrependeram, fizeram techuvá e receberam o perdão do Eterno. E aí, por isso que esse dia é o dia em que o Eterno julga os homens. Rosh Hashanah é conhecido também como Yom Hadin, o dia do julgamento. Agora as pessoas me perguntam, Tzadok, onde o nome Rosh Hashanah está na Bíblia? Eu quero ver o nome Rosh Hashanah, porque você leu, mas não aparece o nome Rosh Hashanah. Não aparece. Aparece sim. Aparece. Abra a sua Mikra, a tua escritura, por favor, em Yehezkel Hanavi, no profeta Ezequiel, capítulo 40, verso 1. Ezequiel 40, verso 1, está escrito assim: Bezrim verramesh shana legaluteno berosh Hashanah, eu vou ler aqui e traduzir, mas você que sabe hebraico, está escrito aqui, berosh Hashanah, be'asor lahodesh, be'arba ezre shana ahar asher hukta ha'ir be'etzen hayon hazeh haita alai yad Adonai vayave oti chama. Tradução, vou traduzir. E no 25º ano do nosso exílio, em Rosh Hashanah, no dia 10 do mês, 14 anos depois que foi abatida a cidade, nesse mesmo dia esteve sobre mim a mão de Adonai e me levou para lá. Vejam só, reverendo, o texto está falando de Rosh Hashanah e ele está dizendo, o profeta, que ele estava, ou seja, ele estava em um período de ano novo. Só para vocês terem uma ideia, caso você tenha uma mentalidade ocidental, quando nós judeus falamos ano novo, a gente não está dizendo um dia só não, um mês inteiro a gente fica dando Shana Tová o mês inteiro. Então não é só um dia, a gente fica, primeira semana sua, sempre Shana Tová, ano novo, que você tenha um ano bom, Shana Tová, um ano bom e doce. Então não é um dia só, a gente fica dando, existe o dia do ano novo, mas a gente fica dando ano novo por vários dias. O profeta aqui está dizendo que ele estava em um período de Rosh Hashanah, em um período de ano novo, e ele tem essa visão, ele vai ocorrer o que ele vai descrever aqui, que é a visão do terceiro templo, no dia 10 desse mês. Rosh Hashanah, ele está em um período de Rosh Hashanah, e daí ele diz que ele está no dia 10 desse mês. O que ocorre no dia 10 do sétimo mês? Yom Kippur. Ocorre Yom Kippur. Então aqui ele está atrelando Rosh Hashanah, o ano novo, em Yom Kippur,
que é o dia 10 do 7º mês. Então ele está aqui declarando que 7º mês é período de Rosh Hashanah. Ele está dizendo aqui que o dia 10, que é o dia 10 do 7º mês, é período de Rosh Hashanah. E por que ele está falando isso? Você só vai conseguir entender as profecias de Yehezkel com mentalidade judaica, porque quando Yehezkel teve essa visão, vários rabinos falam isso, por exemplo, Rashi, o nosso amado Rashi, fala que ele teve essa visão em Yovel, em Jubileu. E nós já estudamos que Jubileu ocorre em Yom Kippur. Yom Kippur é o dia 10. Por isso que aqui o texto fala que era o dia 10. Gente, as escrituras, elas têm mistérios. Quando ele está falando dia 10 ali, que é num período de Rosh Hashanah, é dia 10 do 7º mês, e o dia 10 do 7º mês é Yom Kippur, que é quando sempre cai o Yovel de 50 em 50 anos. Então vários comentaristas como Rashi falam que ele teve essa visão em um dia de jubileu. E é por isso que o Talmud, em Arahim 12a, afirma que Yovel recai durante o período de Rosh Hashanah. Então, Raverim, o nome Rosh Hashanah não é tradição dos homens, como os incautos, os indoutos dizem. Ele possui previsão, e Yehezkel, o profeta, usou isso, gente. Por isso que a gente tem que estudar hebraico. Conclusão: de acordo com a Torá escrita, existem 2 períodos de ano novo. O primeiro ano novo ocorre no primeiro dia do primeiro mês, que é o mês de Nissan ou mês de Aviv, e é o mês que é usado para marcar a saída do povo de Israel do Egito e ao início do calendário litúrgico com a celebração da festa de Pêssar. Esse é o primeiro ano novo. Mas há um segundo ano novo, que é no primeiro dia do 7º mês, o mês de Tishrei, primeiro dia do 7º mês, que é um marco para eu computar a festa de Sukkot e Yom Kippur, porque a festa de Sukkot, ela é um marco para você contar para você contar Shemitah, e Yom Kippur é o marco para você contar Yovel. Raverim, pô, Tzadok, você está falando que tem 2 anos novos? Sim! Sabe por que as pessoas não entendem isso? As pessoas não entendem isso por uma razão. A razão é a seguinte: muitas pessoas que começam a adentrar no judaísmo, 99,999% vieram de igreja. As pessoas que estão criticando o nosso ano novo, tem gente que até bota kippá, talit e fala que esse ano novo é um absurdo, mas todos eles vieram de igreja. Então eles têm uma visão cristã, uma visão ocidental, que é enxergar a Torá assim, ó. Só existe um ano novo. Aqui no Brasil, o ano novo é em 31 de janeiro para 31 de dezembro para 1º de janeiro. Então o camarada enxerga assim. Só que vejam só, aí ele acha que só tem um. Nós judeus, nós não enxergamos a Torá assim. Um judeu verdadeiro, que cheio de Ruach HaKodesh, do Espírito de Hashem, um judeu não enxerga a Torá assim. Eu enxergo a Torá assim, ó. Uma visão ampla. É por isso que os nossos sábios de abençoada memória dizem que a Torá tem 70 faces. Então, o cristão que bota talit, kippá, ele critica o nosso ano novo com todo respeito. E se você tem essa visão, reflita. Eu estou falando isso não para menosprezar você, não para criticá-lo, mas você está enxergando a Torá assim, ó. Eu acabei de ler os textos em hebraico.
Eu não estou lendo, inventando, eu li os textos em hebraico, porque você tem que tirar essa visão, uma visão assim de enxergar o mundo com antolhos, tal como o cavalo, que ele é só guiado para olhar para frente. Você tem que ter uma visão além do alcance, uma visão mais ampla das coisas. Repito, eu não estou querendo te desmerecer, ofender, não é isso, não. Estou falando com todo amor, eu te amo, tá? Te amo, não fique triste comigo, coraçãozinho, eu te amo, beijo no coração. Mas eu só quero dizer que você tem que aprofundar os estudos. Eu te amo, pô, mas você que está criticando o nosso ano novo, você era evangélico, você era... E agora você chegou aqui e você está confundindo as coisas. Repito, há 2 anos novos diferentes. Como isso é possível? Porque a Torá você não enxerga assim, você enxerga com uma visão ampla. Agora, daqui a pouco eu vou acabar o estudo, tá bom? Eu já me alonguei muito, mas eu quero dar uma informação muito interessante para vocês. De acordo com a Torá Shebel-P, a Torá oral, e aí sente na cadeira que agora é muito legal, não existem 2 anos novos judaicos. Existem 4 anos novos judaicos. Sim, 4 anos novos. E eu vou explicar porque é muito legal. Estudando a Mishnah, no tratado de Rosh Hashanah 1.1, eu vou falar aqui e a gente vai concluir. Diz assim, são 4 anos novos. No primeiro dia de Nissan é o ano novo dos reis. E o primeiro de Nissan também é o ano novo da ordem das festas. Aqui está dizendo que o primeiro ano novo é o primeiro dia do primeiro mês, que é o que também nós já estudamos na Torá escrita. Está dizendo que é o ano da ordem das festas, porque Pêssar ocorre justamente no primeiro mês. Então é aqui, mas está dizendo que é o ano novo dos reis. Você sabia disso? Várias vezes a Bíblia fala assim, no ano tal do rei tal, no 20º ano do rei fulano, no 10º ano do rei fulano. Os reinados, você tinha que contar o ano dos reis. E sabe quando você contava o ano dos reis? O marco inicial era o primeiro dia do primeiro mês. Os rabinos até falam o seguinte, olha só que legal esse exemplo. Vamos supor que faltam 20... Vamos supor que brincando aqui, eu herdei o trono, né? Eu fosse um rei de Yehudá de Judá. Eu herdei o trono, faltando 20 dias para o primeiro dia do primeiro mês. Eu reinei 20 dias. Quando chegasse o primeiro dia do primeiro mês, virou o ano. E aí eu já estaria no 2º ano do meu reinado. Olha só que exemplo interessante, eu reinei 20 dias, chegou o primeiro dia do primeiro mês, quando virasse o ano, já seria assim, o 2º ano do rei tal. Isso é muito interessante, porque e isso não é só o povo de Israel não, vários povos ali orientais, eles calculavam o reinado dos reis dessa forma. Então isso daí não é uma coisa só do povo de Israel não, se você estudar a história antiga, outros reis contavam os seus anos assim. Então, o que acontecia, né? Você sempre tinha um tempinho a mais do seu reinado para registrar na história. Aí, a Mishnah prossegue assim. Então, o primeiro ano novo é primeiro dia do primeiro mês. 2. No primeiro dia de Elul, é o ano novo para o dízimo dos animais. Elul é o 6º mês. Aqui está dizendo que no primeiro dia de Elul, no primeiro dia do 6º mês... era ano novo também para o dízimo dos animais. Por quê? A explicação é óbvia. Isso é o mês 6. Depois do mês 6, obviamente, entrou o mês 7º. E o mês 7º, eu tinha Rosh Hashanah, eu tinha Yom Kippur e eu tinha Sukkot. 3 festas. E para celebrar essas festas, com Beit HaMikdash, com o templo, tinha que haver muitos sacrifícios de animais. Então, o mês anterior era o mês do dízimo dos animais. Para quê? Para você começar a separar os animais, porque eles seriam sacrificados. Então, já tinha uma separação prévia para preparar para o 7º mês, em que haveria 3 festas em sequência com diversos sacrifícios.
Então o mês de Elul é um mês, diz a Mishnah, do dízimo dos animais. Estou dando uma explicação, tá, bem básica, porque tem várias discussões no Talmud sobre isso, mas eu estou dando só uma visão bem literal, tá? Minha intenção não é dissecar, porque senão a gente ia ter que estudar o tratado inteiro, mas é só dar uma visão aqui panorâmica. Terceiro ano novo, o primeiro dia de Tishrei, que é o primeiro dia do sétimo mês, é o ano novo para a contagem dos anos, para os anos da Shemitah e para os anos de Ovelo, para os rebentos e para os vegetais. Esse daqui é o ano novo que a gente comemora no primeiro dia do sétimo mês. Então é o ano novo para a contagem dos anos, Rosh Hashanah, e também para os rebentos e para os vegetais. E o quarto ano novo, aí aqui a Mishnah mostra uma divergência entre a Beit Shammai e a Beit Hillel. Diz assim: no primeiro dia de Shevat é o ano novo das árvores, de acordo com a opinião da Beit Shammai. Porém, a Beit Hillel diz que é no dia 15 de Shevat. Prevaleceu a ideia da Beit Hillel de que o ano novo das árvores é o mês de Shevat no dia 15. Existe ano novo das árvores, meus amigos. Ano novo das árvores. Por quê? Alguém vai falar, poxa, a Mishnah viajou, eles estão inventando. Não, porque quando você estuda na Torá, a Torá fala que quando você planta uma árvore, você tinha que esperar 3 anos para colher o fruto dessa árvore. Você não podia plantar uma árvore 1 ano depois comer o fruto. Tu tinha que esperar 3 anos. Se você tem que esperar 3 anos, tem que ter uma contagem do ano das árvores. E aí entra a história do ano novo das árvores. Então, isso tudo é importante. Então vejam só, e nós agora vamos terminar o nosso estudo de fato, vamos concluir. Repito, nós não podemos enxergar a Torá de uma forma dogmática. Nós temos que estudar de uma forma ampla, ou seja, a Torá ela possui 70 faces, dizem os nossos sábios. E por isso por que existem tantos anos novos? Porque, como eu mostrei aqui, para cada instituto eu conto o ano de uma forma diferente. Por isso que a Mishnah fala de 4 anos novos. Primeiro dia de Nissan, que é o primeiro dia do primeiro mês. Depois, o primeiro dia de Elul, que é o primeiro dia do 6º mês. Depois, o primeiro dia do 7º mês, que é o mês de Tishrei. E depois, o dia 15 de Shevat, que é o ano novo das árvores. Para coisas diferentes, eu tenho contagens diferentes. Que você, meu amigo, você tem essa visão ampla da Torá. E vocês que me criticam, né? Vocês que criticam o nosso calendário judaico, repito, eu não tenho nada contra vocês, eu amo vocês. Mas vocês precisam arejar a mente de vocês para ter uma visão mais ampla das coisas. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Um beijo no coração. Que o amor do Mashiach inunde o coração de todos vocês. Shalom, shalom.